Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 de Reis, capítulo 19. Eu não vou pregar sobre o Natal, não é? Eu vou continuar expondo o texto bíblico e com certeza faremos menção daquilo que o Natal ele nos ensina. 1 Reis 19, eu vou ler dos versículos de 5 a 10 e peço que os irmãos me acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Amém. Até aqui. Querido, sendo o profeta Jeremias, segundo a tradição dos hebreus, sendo Jeremias o autor deste texto, tanto 1 Reis como 2 Reis, e eu quero que os irmãos se lembrem que na Bíblia hebraica não existem dois livros, há apenas um livro. Então esses dois livros, 1 Reis e 2 Reis, na Bíblia hebraica fazem parte apenas de um livro. Mas segundo a tradição, o profeta Jeremias, um de seus propósitos ao escrever o livro de 1 Reis e 2 Reis, foi registrar a história do povo de Israel logo após a morte de Davi, até o momento em que o povo é levado para o cativeiro, exatamente no ambiente em que o profeta Jeremias ele está presente, atuante em seu ministério. Então faz muito sentido Jeremias escrever esses livros mostrando onde o povo se perdeu em toda a sua trajetória logo após Davi. E é interessante porque esses livros, eles, segundo a Reis, por exemplo, ele termina exatamente mostrando o fim dessa trajetória no cativeiro da Babilônia, exatamente porque eles não deram ouvidos ao chamado, à convocação dos profetas. Então, meus irmãos, os livros de Reis, eles foram escritos na perspectiva dos profetas, não na perspectiva dos reis, e muito menos na perspectiva do povo, mas sim na perspectiva dos profetas, porque foi um profeta quem escreveu. E Jeremias, ao relatar este episódio que estamos observando na vida de Elias, na forma como Deus ele restaura o seu profeta, isso deve ter sido um lenitivo, deve ter sido um bálsamo para aqueles que estavam indo para o cativeiro, para aqueles que estavam no cativeiro, e eles poderiam se lembrar que o Deus da aliança, que disciplina o seu povo por amor, ele também restaura o seu povo em seu amor. Essa narrativa da restauração do profeta Elias, eu creio que produziu esse efeito no coração ou nos corações de muitos daqueles que foram levados para o cativeiro por disciplina de Deus, entendendo que a disciplina só vem sobre aqueles que são filhos. O nosso Deus, ele disciplina o seu povo porque ele ama o seu povo, mas ele também restaura o seu povo pós-disciplina. E o profeta Elias, quando nós observamos este homem, a vida deste homem, temos observado este homem, como disse Tiago, um homem segundo as mesmas paixões do que nós. O que isso significa? Um homem com as mesmas inclinações, com as mesmas dificuldades, com as mesmas fraquezas. E é interessante porque a forma como nós observamos a vida deste profeta, este homem,
que depois de toda essa revelação da fraqueza dele, mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, ele é conduzido ao céu, não passa pela morte em uma carruagem de fogo. Então essa fraqueza, essa realidade do profeta Elias não mudou quem ele era diante de Deus. Isso é muito importante porque nós mesmos, muitas vezes, nós também temos, meus irmãos, na verdade, nós não temos as emoções ideais para permanecermos no caminho que Deus nos confiou, na verdade. Muitas vezes nós não temos a vontade necessária para continuarmos no caminho que Deus nos propôs. Muitas vezes nós também não temos as forças necessárias para nos colocarmos de volta no caminho, o mesmo caminho que nós estávamos, e nos desviamos exatamente por darmos ouvidos aos nossos corações em nossas fragilidades e principalmente em momentos de insensatez. Por isso, meus irmãos, é muito importante continuarmos observando, e esse é o meu desejo, continuarmos observando a mesma lição de domingo passado, como na restauração do Senhor, o próprio Senhor, Ele providencia o que nós não conseguimos para nos colocar no caminho. Essa é a lição que estamos observando, principal. A restauração do Senhor providencia o que nós não conseguimos para nos colocar no caminho, e nem para permanecermos no caminho. E tudo, queridos, que nós estamos ouvindo, tudo aquilo que nós estamos observando, nos lembra como em nossas fragilidades, como em nossas fraquezas, nós podemos contemplar muito mais a pessoa de Deus do que as nossas próprias limitações. É impressionante como diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante das nossas fraquezas, nós aprendemos muito mais sobre a pessoa de Deus do que sobre nós mesmos. Até agora nós vimos que a restauração do Senhor é pedir muito, pedir para que você se lembre do que nós vimos domingo passado. Mas nós vimos que a restauração do Senhor ela é graciosa, a restauração do Senhor ela é pastoral, em seu cuidado, nos detalhes. Nós vimos também que a restauração do Senhor ela é paciente. E por fim, nós vimos que a restauração do Senhor assume a direção dos próximos passos, quando nós nos submetemos a Ele. Continuando neste mesmo propósito, eu quero observar um quinto aspecto da restauração do Senhor. A restauração do Senhor sempre estará perante a sua presença. Pastor, essa é simples. Mas nem sempre aquilo que é simples é praticável por corações que corrompem a simplicidade de Deus. Mas a lição que eu quero destacar hoje, nós vamos observar, é que a restauração do Senhor sempre estará perante a sua presença, ou seja, o Senhor sempre nos atrairá para estarmos diante dEle. Não existe restauração para o servo de Deus sem estar perante o Senhor, diante da presença do Senhor. É importante lembrarmos que este caminho até Horebe, o monte de Deus, não foi o caminho proposto por Elias, após deixar o seu servo ali, naquela cidade de Judá. O caminho para Horebe, o monte de Deus, foi proposto pelo anjo, não foi por Elias. O caminho que Elias propôs para ele foi para o deserto, foi o deserto. E Elias acreditava que ali no deserto talvez seria o seu fim ministerial, e inclusive o fim da sua vida. Ele pede isso para o Senhor. O anjo que o visita por parte do Senhor, o direciona até Horebe, o direciona até o monte de Deus, como está no versículo 7. O anjo disse: levante-se e coma, porque o caminho será longo. Se o anjo disse que o caminho será longo, é porque o anjo expôs para ele qual seria o caminho. E o caminho era o monte de Deus em Horebe. Elias, ele levou 40 dias e 40 noites andando pelo deserto até este lugar
mas quem propôs o caminho foi o Senhor. E é interessante porque Deus ele assumiu os próximos passos. Elias, ele havia calculado, planejado uma fuga, uma autoproteção, que acabaria provavelmente ali no deserto, mas Deus o visita, porque Deus nunca permite que os seus servos, eles morram em sua insensatez. O Senhor visita Elias e o Senhor dá um novo caminho para ele, o Senhor assume os passos, e o texto diz que com a força daquela comida, que o anjo preparou, e nós vimos, o chefe de cozinha, semana passada, preparando aquele alimento, com a força daquele alimento que Deus deu, Elias ele caminha por 40 dias e 40 noites, e ele chega até Horebe, e ele chega no monte de Deus. Meus irmãos, Deus tinha um plano mais excelente para Elias, um plano muito mais excelente do que Elias havia proposto para ele mesmo. E a excelência de Deus sempre nos coloca diante de sua presença e diante de sua palavra. Não existe restauração na vida de um servo de Deus sem que ele seja colocado diante de Deus e diante de sua palavra. As outras coisas que acontecem podem até dar um ânimo, mas nunca restauração. Pode até dar um vigor, mas nunca transformação. Por isso que o Senhor, quando Ele nos restaura, quando o Senhor restaura um servo, o Senhor conduz esse servo para estar diante dEle. E o que vem diante do Senhor é a palavra do Senhor. Agora uma pergunta para refletirmos, na verdade duas. Será que Elias, enquanto ele estava caminhando pelo deserto, por 40 dias e 40 noites, em direção a Horebe, o monte de Deus, será que Elias não sabia o que representava Horebe? Será que o profeta de Deus, ele não sabia que o Senhor falaria com ele ao direcioná-lo para lá? Eu creio que sim. Todos em Israel, ainda mais o profeta Elias, sabiam o que aconteceu em Horebe. Então Elias, quando está caminhando para Horebe, ele sabe que Deus irá falar com ele. Ele sabe que Deus tratará o seu coração, mas o que ele faz quando ele chega em Horebe? O versículo 9 diz que ao chegar em Horebe, Elias entrou em uma caverna. Ao chegar em Horebe, monte de Deus, Elias entrou em uma caverna. Meus irmãos, Elias obedeceu. O servo de Deus obedece, apesar do próprio coração. Elias obedeceu, mas parece que a sua alma ainda possuía questionamentos. E nós veremos isso no diálogo dele, entre Elias e o Senhor. Parece que algumas inquietações estão presentes em sua alma, e ele entra em uma caverna, e o texto fala que ele passa ali à noite. O texto não fala que horas que ele chegou lá. Pode ser que ele tenha chegado no final da tarde, mas pode ser que ele tenha chegado no início da tarde. Mas o texto fala que ele entrou na caverna e ficou lá, durante toda a noite. E eu creio, meus irmãos, que diferente de Adão, Elias não entrou naquela caverna para se esconder de Deus. Não. Eu creio que Elias, ele não entrou naquela caverna também para se proteger do tempo apenas, talvez. Mas eu creio que Elias, ele estava em uma batalha entre a sua razão e a sua fé. E nós vamos perceber que quando estamos assim, não tem a ver com Deus, tem a ver com as nossas falsas crenças em relação a Deus. Certa vez eu estava aconselhando uma pessoa que estava passando por um momento difícil, muito difícil em sua vida, muitas situações, muitas crises. E depois de ouvir por muito tempo a realidade daquela vida, daquela pessoa, ela disse assim: pastor, o que o senhor acha que está acontecendo comigo? Eu falei: eu identifiquei rapidamente o seu problema. O seu problema são as suas crenças. As suas crenças sobre Deus e sobre você estão conduzindo você a tomar decisões, a fazer escolhas que estão levando você a experimentar cada vez mais o caos. E é interessante, meus irmãos, porque Elias, ele entra na caverna, e eu creio
Eu não creio apenas por dedução. O texto vai mostrar como Elias ele está confuso. Ele criou um pensamento e ele acreditou naquilo, e a partir daquilo ele tomou uma decisão que o desviou do caminho, e normalmente nós fazemos isso. Mas Elias, ali naquela caverna, ele ouve uma voz. Entenda, Deus conduz Elias para o Monte Horebe, e o texto fala o monte de Deus. Quem fala é Jeremias, o monte de Deus. Os leitores de Jeremias, quando eles leem, eles sabem. Por isso que Jeremias escreve para onde Elias foi. Elias foi levado para o Monte Horebe, para o monte de Deus. E quando ele entra naquele lugar, naquela caverna, o texto fala que ele ouve uma voz audível e clara. E o que aquela voz diz a Elias? Exatamente isso. O texto fala: eis que a palavra do Senhor veio a ele. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Eu quero chamar sua atenção aqui porque é algo muito interessante. Quando nós lemos, eis que a palavra do Senhor veio a ele, para Elias, ele simplesmente ouviu a voz. E ele sabia de quem era essa voz. Mas quando Jeremias escreve, Jeremias faz questão de mostrar de quem é essa voz. É interessante que quando Moisés, ele tem uma experiência com Deus no Monte Horebe, Moisés ele pergunta para Deus assim: Senhor, o povo pode perguntar, quem que me enviou? Quem é esse que te enviou para nos libertar? E o Senhor disse para ele: eu sou o que sou, te enviou. Quando no hebraico, eles foram observar a raiz dessa expressão, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, eu sou o que sempre serei, parece que não há muito uma definição, mas a raiz dessa expressão levou os escritores a reduzirem essa expressão no tetragrama que nós conhecemos, que você já deve ter visto e ouvido falar, o Y, o H, o W, o H, que significa este nome que representa essa expressão. Foi o que Deus disse sobre ele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Observando todas as raízes no hebraico, surge o tetragrama. Só que o que acontece? Ao traduzir para o português, em reverência, os tradutores, eles colocaram, quando aparece esse tetragrama no texto bíblico, eles colocaram a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, quando Jeremias escreve, a palavra do Senhor veio a Jeremias, quando ele foi escrever Senhor, ele escreveu o tetragrama. Então, quando o povo de Israel leu o texto, eles entenderam que a voz que veio a Elias no Monte Horebe era a voz do mesmo Deus que falou com Moisés no Monte Horebe. Isso é muito significativo, porque o mesmo Deus que falou com Moisés em Horebe, ele está agora falando com Elias, no mesmo lugar, que quem conduziu foi Deus. Deus conduziu Elias para aquele lugar, e a palavra do Senhor veio a Elias. Ah, pastor, mas eu encontro na minha Bíblia muitas vezes Senhor com a primeira letra maiúscula e depois minúscula. Século 3 antes de Cristo, os escribas, eles acreditavam que o nome de Deus não dava nem para ser escrito, então eles não escreviam mais o tetragrama, eles escreviam a palavra Adonai, que ao traduzir, Senhor. Então, para diferenciar na nossa Bíblia o tetragrama e o Adonai, nós temos Senhor com todas as letras maiúsculas e Senhor apenas com a primeira letra maiúscula.
Domingo passado, nós vimos, irmãos, alguns aspectos da restauração do Senhor em nossa insensatez, mas eu gostaria de observar rapidamente sobre como o Senhor, Ele costuma restaurar os seus servos. Como o Senhor, Ele faz isso? Nós vimos que a nossa lição principal é que a restauração do Senhor sempre ocorre perante o Senhor. Para que sejamos restaurados, o Senhor nos conduz para a presença dEle. E quando o Senhor nos conduz para a presença dEle, nós ouviremos a voz dEle. Mas como que o Senhor, Ele continua a trabalhar no coração, nos corações dos seus servos? E é a lição que eu gostaria de destacar. O Senhor, Ele trabalha nessa restauração, expondo as falsas crenças presentes em nosso coração, ou em nossos corações. No versículo 9, ainda, na parte B, surge uma pergunta da parte de Deus. O nosso Deus, meus irmãos, é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Eu já disse para os irmãos que as perguntas que Deus costuma fazer em sua palavra respondem às questões da nossa alma. As perguntas que Deus costuma fazer para os seus servos em sua palavra expõem os corações dos servos e respondem às questões. Então Deus, Ele fala com Elias. Elias é conduzido por Deus para estar perante o Senhor. Ele entra numa caverna porque ele ainda está em dúvidas, o seu coração ainda há uma confusão ali, e ele ouve uma voz audível, e essa voz faz uma pergunta, e Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Pare e medite nessa pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Certa vez, logo no início da criação, Deus, Ele aparece na viração do dia no Éden. E o homem ouve a voz de Deus. E a palavra de Deus vem em forma de uma pergunta: onde você está, Adão? Jó, experimentando tudo aquilo, ouvindo tantas vozes, tantas conclusões e afirmações sobre o que estava acontecendo com ele, tendo ele mesmo chegado a algumas conclusões, o Senhor, que restaura os seus servos, trazendo os seus servos para estar diante dele, e por intermédio de sua palavra, ele expõe as falsas crenças. Deus diz para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Me responda, se é que você tem entendimento. Perguntas sábias que expõem as falsas crenças dos nossos corações e também expõem as motivações do nosso coração. Deus diz a Elias: o que fazes aqui, Elias? Entenda, meus irmãos, como Elias, ele interpretou corretamente. Talvez se fosse eu e você, aqueles que são mais desligados, tem pessoas que estão desligadas, não é verdade? Alguém faz uma pergunta e ela responde algo que tem nada a ver. Eu entro nesse grupo. A Tânia que o diga, não é, Tânia? Mas quando Deus faz essa pergunta para Elias, Elias não fala assim: Deus deve querer saber sobre o lugar, Horebe. O que fazes aqui, Elias, em Horebe? Não poderia ser essa a pergunta. Deus não quer saber sobre o lugar, porque foi Deus que me conduziu a Horebe. Deus quer saber sobre o local. O que fazes nesta caverna, Elias? Então Deus quer saber sobre a caverna, né? O que eu vim fazer na caverna? Elias, ele não vai por esse lado. Ele sabe o que Deus está fazendo. A pergunta de Deus visava expor as crenças equivocadas que estavam levando Elias a permanecer na insensatez de seu coração. Então Elias interpreta a pergunta corretamente. Versículo 10, veja a resposta de Elias. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida.
É interessante, meus irmãos, como Elias, ele interpreta, e ele responde para Deus. Quando Deus fala, o que você está fazendo aqui, Elias, ele não fala assim, Senhor, eu estou aqui por muitos motivos. Não, ele começa a expor o coração dele, porque ele sabe que diante do Senhor não tem como esconder. Então ele expõe o coração. E meus irmãos, quando nós observamos o trabalhar do Senhor em nossas vidas, estamos caminhando para o fim de mais um ano. Quando nós observamos o trabalhar do Senhor em nossas vidas, o Senhor continua fazendo a mesma coisa, nos atraindo para a sua presença, revelando a sua palavra, manifestando a sua voz, para revelar as nossas falsas crenças, que muitas vezes nos levam a tomar decisões insensatas, e permanecemos muitas vezes em caminhos distantes do Senhor. Davi, ele disse, um dos salmos mais conhecidos da igreja, ele escreveu, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, ainda a palavra, ela não me chegou à boca, e Tu já conheces toda. Os irmãos sabem que, quando dá tempo, principalmente domingo à tarde, eu gosto de fazer algo. Eu gosto de ir lá para o meu quintal, pegar alguma de minhas plantinhas e dar uma atenção para elas, não é? E eu, durante essa semana, muito corrido, eu sempre passo e olho para a minha hortaliça, né? Eu amo o meu pezinho de manjericão roxo, que está em um vaso de vidro, porque eu posso ver inclusive as raízes. E eu passando pelo manjericão, eu vejo a Tânia indo lá e pegando, né? A Tânia vai lá, pega o manjericão, usa, né? O manjericão não serve, todos os dias. Mas de longe eu olho para ele e eu percebo assim, tem alguma coisa errada com o manjericão. As folhas estão perdendo o brilho. E talvez, se alguém for lá, um parente, talvez até mesmo a Tânia não tenha percebido que elas estão cada vez mais perdendo o brilho, elas estavam. Mas quando eu olhava para ela, eu sabia o que estava acontecendo. Não era falta de umidade, não era falta de umidade, nem era excesso de umidade. O problema é que estava ali presente, eu já sabia disso, um percevejo devorador de seiva. Ele se alimenta da seiva e rouba o brilho, e com o tempo vai matando. E eu sei que só há uma forma de livrar o meu manjericão disso. Eu sento, puxo o vaso para perto de mim e começo a mexer em cada folha manchada. É quase impossível enxergar o percevejo, porque ele fica embaixo das folhas. Mas eu sabia que em determinado momento ele iria aparecer. E eu continuei mexendo, continuei arrancando, o chão estava repleto já de folhas, e de repente o percevejo ele apareceu. E eu o matei. E eu comecei a limpar as outras plantas. É impressionante, meus irmãos, porque somente o Senhor, Ele é capaz de olhar, e somente o Senhor é capaz de saber o que tem roubado o brilho. E muitas vezes o que rouba o brilho tem a ver com aquilo que nasce em nosso próprio coração, e nós criamos em nossos próprios pensamentos. Mas também isso acontece por algo que vem de fora. Mas normalmente o maior criador de percevejos espirituais, aqueles que roubam a nossa alegria, é o nosso coração. E Deus sabe disso. E somente o Senhor é capaz de mexer de forma cirúrgica na causa de nossos dissabores. Quer ver? Deus, ele olha para o seu profeta Jonas e diz assim: por que você está tão irado, Jonas? Mais uma pergunta. É justo essa sua ira? Deus olha para Caim e diz assim: Caim, onde está o seu irmão? Deus sabia que Caim estava morto.
onde está o seu irmão? Percebem, meus irmãos, como as respostas revelam o nosso coração e as nossas falsas crenças. O que faz aqui Elias, a resposta de Elias ao Senhor não está errada. A resposta de Elias ao Senhor não está errada, mas está limitada. E eu gostaria que você me acompanhasse para que você percebesse. Olha o versículo 10, a resposta de Elias: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Verdade, verdade. Ele continua: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Verdade. Finalzinho: eles procuram tirar a minha vida. Verdade. Onde está o equívoco? Eu fiquei só. Eu fiquei só. Isso não é verdade. Ele chegou a essa conclusão porque ele era limitado, mas o que estava movendo o coração dele era exatamente aquilo que ele criou como verdade e era mentira, porque ele não podia ver todos os acontecimentos. Eis o ponto: Elias estava acreditando, meus irmãos, em uma mentira que ele mesmo criou em sua mente. Eu creio que ele pensou assim: Acabe e Jezabel, eles já mataram todos os profetas do Senhor. Se sobrou algum profeta, não teme ao Senhor. Profeta que teme ao Senhor, sobrou apenas eu. E estão querendo me tirar a vida. Não tem mais ninguém. E o Senhor diz a Elias: Elias, você está crendo em uma mentira que você criou. Versículo 18, veja o que Deus disse: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, enquanto Elias estava acreditando que ele estava sozinho no mundo, o único temente a Deus da igreja, o único que amava o Senhor da igreja, o único que tinha zelo pelo Senhor da igreja, e por causa disso, e por ele não ver os outros temendo ao Senhor, ele desanimou. E ele direcionou o seu coração a partir da leitura dele. Deus diz assim: Elias, você disse muitas coisas verdadeiras, mas você se firmou naquilo que não é verdade. Eu reservei para mim. Percebam, eu preservei para mim 7.000. Meus irmãos, para mim o 7.000 aqui é representativo. O 7.000 para mim aqui, ele não é literal. O 7.000 representa que Deus em sua perfeição, ele preservou muitos servos de Deus que amavam ao Senhor e não se dobraram diante de Baal. Irmãos, sabe por que o Senhor precisa expor as falsas crenças do nosso coração? Em primeiro lugar, para nos ensinar que nós somos limitados para conhecermos toda a verdade sobre os acontecimentos. O Senhor, ele precisa expor o nosso coração para nos lembrar que nós não podemos tomar decisões a partir de pensamentos, convicções que nós criamos a partir de nossa limitação. Nós não somos soberanos, o Senhor é. Mas eu creio que também o Senhor, ele revele o nosso coração, ele precisa revelar as nossas falsas crenças, porque grande parte, meus irmãos, do nosso abatimento, talvez seja a sua realidade hoje, grande parte do nosso abatimento tem a ver com as falsas verdades que nós abraçamos como verdade em relação a outros, em relação aos outros. Eu disse hoje pela manhã que tudo que é humano cansa. Tudo que é humano cansa, perde o seu brilho e acaba. Eu disse hoje pela manhã que o Senhor,
Ele nos conduz a ter um verdadeiro conhecimento dele, não a partir do quanto nós conhecemos, no sentido cognitivo, mas o Senhor revela o conhecimento dele para aqueles que se submetem e se rendem a ele. Então não é sobre o quanto eu conheço sobre Deus, tem a ver com o quanto eu me submeto a Deus. É a minha rendição, é a minha submissão que me leva a conhecer o Senhor de perto. Não necessariamente o quanto eu conheço sobre o Senhor. E Elias, ele só pôde interpretar o que Deus estava tratando com ele, porque ele conhecia a Deus. Mas também, uma última lição que eu gostaria de destacar: o Senhor não nos restaura apenas ao expor as nossas falsas crenças. O Senhor, Ele nos restaura, revelando-se mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. O Senhor, Ele nos restaura, revelando-se mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Ainda no versículo 9, o Senhor, Ele disse assim a Elias: o que fazes aqui, Elias? Vocês se lembram que isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Essa fala do Senhor a Elias, com certeza remeteu a mente de Elias para uma realidade em que o Senhor vai mostrar para ele como ele estava sendo incoerente. Porque quando Deus diz para Elias: Elias, o que fazes aqui? Deus não disse: Elias, o que fazes aí? Deus não está distante, olhando para o seu profeta, dizendo: Elias, o que você está fazendo aí? Deus diz assim: Elias, o que fazes aqui? Um dos momentos mais difíceis na vida do profeta Elias, sabe quando foi? Quando Deus o levantou para ser profeta, e Deus falou assim: Elias, vá até a presença do rei Acabe. Não sabemos se era no palácio real. Vá até a presença do rei Acabe e pronuncie um juízo contra ele e contra toda a nação. Está em 1 Reis 17. Então Elias vai até o rei Acabe e diz assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E ele pronuncia um juízo. E logo depois que ele pronuncia o juízo para o rei Acabe, a palavra do Senhor vem a Elias e diz assim: Elias, retira-te daqui, quase que agora. Sabe por quê? Porque Deus sabia o quanto aquele juízo que Elias pronunciou para o rei produziu no rei ira. Então o rei iria prendê-lo. Então Deus diz assim: Elias, retira-te daqui. Quase que assim: pode deixar que eu seguro Acabe. Vá para a margem do rio Querite, que ali eu vou te alimentar e ali eu vou te dar água. E Elias vai. Agora olha que chega a ser irônico, porque no momento em que Elias, ele ouve Deus tão próximo dele, quase que ao lado, quando ele ouve: retira-te daqui, foi no momento em que ele pronunciou um juízo para o rei. Agora ele está temendo, porque do rei veio um juízo contra ele, e ele está naquela caverna, e ele ouve o Senhor dizendo mais uma vez: o que você faz aqui, Elias? Eu creio que Elias, ele pôde ter percebido o quanto o Senhor se revelou próximo a ele, o próximo dele. Meus irmãos, caminhando para a parte final de nossa reflexão, muitas vezes, o Senhor vai apenas se revelar mais próximo de você do que você imagina. Quem está escrevendo esse texto? Talvez
não tenha sido Jeremias, mas o seu amanuense, Baruque. Baruque era alguém que escrevia o que Jeremias ditava. Você vai encontrar no livro do profeta Jeremias. Agora veja que interessante. Baruque, ele tinha a prática de escrever, ele pegava o pergaminho, a pena, a caneta, no caso a pena, e tudo aquilo que o profeta Jeremias ditava, Baruque ele escrevia. E Baruque estava acostumado a ouvir Jeremias dizendo assim: Baruque, escreva, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ele escrevia. Em determinado momento, o profeta Jeremias olha para Baruque e diz assim: Baruque, escreva, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E Baruque está escrevendo. Está em Jeremias capítulo 45, versículo 2. E de repente, Baruque ele ouve Jeremias dizendo assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito, não de Israel, nem de mim, profeta, a respeito de você, Baruque. Você disse. Você pode imaginar a caneta caindo da mão de Baruque? Assim diz o Senhor, Deus da nação, sobre você, Baruque. Pare de escrever. É sobre o que você disse. A questão é que Baruque provavelmente não disse nada para ninguém. Ele disse em seu coração. Então Baruque, ele experimenta Deus se revelando a ele mais próximo do que ele podia imaginar. E leia depois como Deus ele trata o coração daquele servo do profeta. Meus irmãos, em sua restauração, o Senhor quer nos remover do nosso engano. Você já parou para pensar que talvez você esteja enganado em suas conclusões? Conclusões que te paralisaram no caminho em direção ao Senhor, aquilo que o Senhor queria de você. Então o Senhor ele atrai você para a presença dele e ele expõe a sua palavra. E diante da palavra do Senhor, o Senhor revela as nossas falsas crenças. Mas não apenas isso, o Senhor se revela mais próximo de você do que você possa imaginar. Porque o Senhor não quer apenas nos remover de nosso engano. O Senhor não quer apenas, meus irmãos, nos manter em sua vontade. O Senhor, Ele quer nos tornar semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. Esses são os propósitos do Senhor, tanto para com Israel nos tempos de Jeremias, como para nós. Eu disse na introdução do sermão, que o Deus que disciplina o seu povo por amor, Ele restaura também os seus servos, o seu povo, em seu amor. E nesta época do ano, nós nos lembramos da maior manifestação do amor de Deus pelo seu povo. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: percebam que a forma como o Senhor trabalha é a mesma. É conduzindo os seus para estar diante dEle, expondo o coração às falsas crenças, mas se mostrando como um Deus próximo, pessoal, presente, atuante nos detalhes. Paulo escreveu aos Gálatas: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, preste atenção, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas 4, 4 a 7. Nós não costumamos dizer essas coisas, porque parece meio humanista. Mas o nosso Deus
Ele só é um Deus pessoal, Ele só é um Deus presente, e Ele só se revela mais próximo de nós do que nós podemos imaginar, porque Ele ama estar com os seus servos. O Senhor ama estar conosco. O Senhor ama estar presente com os seus filhos. João capítulo 14, versículo 17 e 18. Preste atenção no que Jesus disse, ali ainda no ambiente da ceia. Vocês conhecem, falando para os discípulos, vocês conhecem o Espírito da verdade, porque Ele habita com vocês. Como assim? Eu estou aqui diante de vocês. O Espírito da verdade habita com vocês, porque eu estou com vocês, e Ele estará em vocês. Por isso que Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. O Espírito de Deus, meus irmãos, é o Espírito de Cristo que é santo. Eu vou, mas eu voltarei para vós outros. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estou com vocês, mas eu estarei em vocês. Eu voltarei para junto de vocês. João capítulo 14, 1 e 3, eu acho que nós poderíamos dizer de cor. É só lembrar da música. Não se turbe o vosso coração. Lembra da música? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor deseja estar onde nós estamos, e Ele deseja que estejamos onde Ele está. Sabe por quê? Porque o Senhor ama a presença dos seus filhos. Mas não há um texto mais claro do que esse último que eu vou mencionar. Jesus orando ao Pai. Ele disse, Pai, a minha vontade, essa é a vontade de Jesus, revelada ao Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que o Senhor me deu, para que vejam a minha glória que me conferiste. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam aqueles que o Senhor me deu. Sabe por quê? Porque o Senhor ama, meus irmãos, a proximidade com os seus filhos. O Senhor ama estar conosco. Por isso que Ele sempre, em nossa restauração, Ele irá se revelar mais próximo do que nós podemos imaginar. E isso não é apenas crível, você apenas não precisa crer, você não apenas crê nisso, você pode experimentar essa verdade. É real, é real. A presença do Senhor próxima é real. E creia que o Senhor ama estar com o seu povo. A grande questão é, será que nós temos amado essa realidade? A oração responde. O quanto você ora, o quanto eu oro, revela se nós amamos. Assim como o Senhor ama estar em nossa presença, conosco. O tempo que nós investimos diante do Senhor, revela se nós amamos estar na presença do Senhor. Ele ama. A minha vontade, Pai, é que onde eu estou, estejam comigo os que o Senhor me deu. Aqueles que o Senhor me deu, essa é a minha vontade. Eu quero que eles estejam comigo. Eu vou, mas eu vou voltar para buscá-los, porque o meu desejo, a minha vontade é que eles estejam na minha presença e vejam a mesma glória que eu sei que o Senhor me conferiu, que eles vejam a minha glória. Eu não sei se você já experimentou essa dádiva da graça, a dádiva da presença real e transformadora do Senhor. Se você ainda não experimentou essa verdade, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer o quão culpado você é diante de Deus.
E você precisa crer em Cristo para que você receba o perdão e seja justificado. E seja transformado de um inimigo de Deus para amigo de Deus. De alguém que estava debaixo da ira de Deus para alguém que agora é chamado de filho de Deus. De alguém que estava condenado ao inferno e à eternidade longe do Senhor, para alguém que é selado pelo Espírito Santo da promessa e tem a certeza de vida eterna com o Senhor. Se você não tem certeza de que você é do Senhor. Mas, meus irmãos, essa mensagem é sobre Elias. Essa mensagem é sobre servos consagrados. Em determinado momento, eles acreditaram em servos que acreditam em suas falsas crenças, e eles tomam caminhos que os afastam da vontade do Senhor e daquilo que o Senhor propôs. Se você já tem essa dádiva de ser alguém que o Senhor ama e deseja que você esteja para sempre em sua presença, você precisa avaliar o que está roubando a sua alegria. O que está tentando remover você do caminho que Deus propôs para você? Você precisa avaliar. Não tem como. Talvez sejam as suas falsas crenças que você abraçou em sua limitação, porque você não é soberano. Você sabia? O Senhor preservou para Ele muitos homens e mulheres fiéis, que nesse exato momento estão com o coração ardendo pelo Senhor. O Senhor preservou para Ele. Não é só você. Não é só você. Não é só você. Essa semana, e essa é a minha última fala, eu estava conversando com os líderes da igreja, e eu estava falando assim para eles: irmãos, nós precisamos nos atentar, porque nós estamos em um mundo que tenta roubar o tempo todo de nós a bênção da meditação na palavra do Senhor, da reflexão na palavra do Senhor. E eu temo, como pastor, que na terça-feira, muitos irmãos que acreditam que no domingo, no dia do Senhor, o Senhor fala com a igreja, na terça-feira muitos irmãos já se esqueceram do que Deus falou no domingo. Eles já não se lembram mais. Com tantas coisas. Isso quando o crente, ele no domingo, na terça-feira, ele já ouviu mais 4 pregadores. Mais 4 sermões. Só que nós não podemos esquecer que, assim como acontece e aconteceu para aquelas igrejas em Apocalipse, o Senhor, Ele fala para comunidades locais aquilo que aquele povo precisa ouvir. Então aquilo que Deus quer falar conosco, Igreja Batista Apacentar, será falado deste púlpito, não será falado no YouTube por outro pastor, porque o outro pastor está pregando para a sua igreja. Por isso que eu não creio em pastores itinerantes pregando na internet, dando respostas para membros que em suas próprias comunidades estão recebendo do Senhor talvez outras coisas. Aquilo que o Senhor quer trabalhar em seu coração e em meu coração, você ouvirá deste púlpito. Se você é desta comunidade, você precisa refletir e meditar no que Deus tem falado com você. E sabe o que Deus tem falado conosco? Nesses últimos tempos, o Senhor tem falado que Ele está revelando as nossas falsas crenças e nos removendo de nós mesmos, ao mesmo tempo que Ele se revela pessoal, fiel e cuidador. E cuidador. A restauração do Senhor sempre estará presente em sua presença e em sua palavra. Sabem por quê? Porque Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco.
Pastor, eu não lembrei de nada da mensagem, eu só lembrei do senhor falando que o senhor pegou o vaso de manjericão e o senhor trouxe para perto do Senhor, e o senhor sabia o que estava tirando o brilho do manjericão, e o senhor começou a limpar, e o senhor começou a remover. Então, ore, Senhor, assim como o pastor fez com o manjericão, me coloque diante do Senhor, exponha o que rouba o brilho, e eu não consigo tirar, remova com as mãos, de forma cirúrgica, de minhas falsas crenças. E enquanto o Senhor faz isso, eu sinto a mão do Senhor, eu sinto o Senhor próximo, eu consigo experimentar o respirar das suas narinas, porque o Senhor está aqui. É isso que Ele está fazendo com Elias, é isso que Ele está fazendo comigo e com você, porque Ele é Deus conosco, sempre. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a nossa vida como igreja, e eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, e desejo um Feliz Natal a todos vocês. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor é Deus conosco. Obrigado por ouvir das próprias palavras de Jesus o quanto Ele deseja que estejamos com o Senhor para sempre. E ao mesmo tempo eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes nós não manifestamos este mesmo desejo, porque nós estamos, ó Deus, ocupados com tantas coisas. Mas é impossível, ó Deus, sermos restaurados se nós não estivermos diante da Tua presença, quietos, submissos ao agir do Senhor, removendo de nós todas as escórias, todas as imperfeições, tudo aquilo que tem tirado de nós o brilho daquilo que nós recebemos do Senhor para vivermos. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite cada irmão, cada irmã que está aqui, e que a boa mão do Senhor nos conceda a restauração que nós precisamos. E o Senhor sabe sobre quem eu estou falando, porque eu não sei, o Senhor sabe. Restaure o meu irmão, restaure a minha irmã, restaure os nossos corações, porque nós amamos o Senhor e desejamos o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.